Os Estados Unidos estão situados na América do Norte, enquanto a China está localizada na Ásia. A extensão territorial total dos Estados Unidos abrange 9 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a China possui uma extensão territorial total também de pelo menos 9 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos possuem uma área florestal de 3 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a China possui uma área florestal de pelo menos 2 milhões de quilômetros quadrados. A área agrícola dos Estados Unidos abrange aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a China tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. A costa marítima dos Estados Unidos estende-se por aproximadamente 19.924 quilômetros quadrados, ao passo que a China tem uma costa de cerca de 14.500 quilômetros quadrados. A população total dos Estados Unidos é de aproximadamente 333 milhões de habitantes, enquanto a China possui uma população de pelo menos 1 bilhão de habitantes. A densidade populacional nos Estados Unidos é de 36 pessoas por quilômetro quadrado, ao passo que na China essa densidade é de pelo menos 149 pessoas por quilômetro quadrado. O crescimento populacional anual dos Estados Unidos é de 0,37%, enquanto na China é de pelo menos 0,01%. A população feminina total dos Estados Unidos é de aproximadamente 168 milhões de habitantes, enquanto na China a população feminina é de pelo menos 691 milhões de habitantes. A população masculina estadunidense é de 165 milhões de habitantes, em contraste com a população masculina da China, que é de pelo menos 720 milhões de habitantes. A China possui uma expectativa de vida ao nascer superior à dos Estados Unidos, sugerindo um bom estado geral de saúde e qualidade de vida na China. A China possui um índice de mortalidade inferior ao dos Estados Unidos. A taxa total de fecundidade nos Estados Unidos é de 1,66%, enquanto na China é de pelo menos 1,16%. A taxa de natalidade dos Estados Unidos é de 11%, enquanto da China é de pelo menos 7,52%. O PIB per capita dos Estados Unidos é de mais de 70.219 dólares, e a China tem um PIB per capita de pelo menos 12.617 dólares. A taxa de crescimento do PIB nos Estados Unidos é de 2,06%, enquanto na China essa taxa é de pelo menos 2,99%. O índice de desigualdade nos Estados Unidos é maior do que na China, sinalizando diferenças significativas na distribuição de recursos e oportunidades entre os estratos da população nos dois países. O índice de liberdade econômica dos Estados Unidos é de 72,1%, enquanto que a China tem um índice de liberdade econômica de 48%. A dívida pública dos Estados Unidos equivale a 120% do valor do PIB, ao passo que a dívida pública da China equivale a 77% do valor do PIB. A taxa de inflação nos Estados Unidos é de 8%, enquanto na China é de pelo menos 1,97%. A China tem uma maior proporção de população abaixo da linha da pobreza em comparação com os Estados Unidos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos é de 3,5% e na China é de pelo menos 5,2%.
Os Estados Unidos possuem maiores despesas com educação do que a China, o que indica um compromisso relativo com o desenvolvimento educacional e o capital humano nos Estados Unidos em comparação com a China. A taxa de desemprego juvenil nos Estados Unidos é de 0,08%, enquanto na China é de pelo menos 5,4%. Os Estados Unidos têm maiores despesas com saúde do que a China, refletindo um investimento mais substancial no sistema de saúde estadunidense em comparação com o sistema de saúde chinês. A China possui uma força de trabalho superior à dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem despesas militares e de segurança superiores às da China, sugerindo um comprometimento financeiro mais elevado na área de defesa e segurança nos Estados Unidos em comparação com a China. O produto interno bruto dos Estados Unidos é de 26 trilhões de dólares, enquanto que a China tem um PIB de pelo menos 19 trilhões de dólares. Conforme constatado pelo Relatório Mundial de Felicidade, a população estadunidense é mais feliz do que a população chinesa. O índice de percepção de corrupção na China é mais elevado do que o dos Estados Unidos. A China possui mais leitos hospitalares por 1.000 habitantes do que os Estados Unidos, o que pode indicar uma infraestrutura de saúde mais robusta e maior capacidade para atender às necessidades médicas da população. O nível de poluição atmosférica nos Estados Unidos é de 8%. A China tem um nível de poluição atmosférica de pelo menos 48%. A taxa de alfabetização de adultos na China supera a dos Estados Unidos, refletindo um maior nível de habilidades educacionais na população chinesa. Os Estados Unidos apresentam uma taxa de obesidade adulta mais elevada em comparação com a China. Essa diferença pode ser resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e de saúde que afetam as escolhas alimentares e os estilos de vida das pessoas em cada país. Os Estados Unidos não possuem sistema de saúde pública. A China possui sistema de saúde pública. Os Estados Unidos possuem população com acesso a fontes de água melhorada superior à da China. Os Estados Unidos possuem mais médicos por 1.000 pessoas do que a China, o que significa que há mais médicos disponíveis para atender a cada 1.000 pessoas nos Estados Unidos em comparação com a China. Essa diferença na densidade médica pode ser influenciada por vários fatores econômicos e de políticas de saúde. Os Estados Unidos possuem uma expectativa de vida escolar superior à do da China, o que sugere um sistema educacional mais robusto nos Estados Unidos em comparação com a China. A expectativa de vida escolar é uma métrica que indica quantos anos, em média, um indivíduo pode esperar passar na escola ao longo de sua vida. Essa diferença pode ser influenciada por vários fatores econômicos e educacionais. Os Estados Unidos possuem uma porcentagem de usuários da internet superior à da China. Isso pode indicar maior acesso à tecnologia e ao comércio eletrônico nos Estados Unidos, o que pode ter implicações econômicas, como o desenvolvimento do comércio online e a inclusão digital. A China possui uma produção de eletricidade superior à dos Estados Unidos, o que significa que a China provavelmente possui uma infraestrutura energética mais desenvolvida e uma maior capacidade de atender à demanda por energia, o que pode ter implicações econômicas, incluindo a competitividade industrial e a disponibilidade de energia para a população. Os Estados Unidos possuem uma rede ferroviária mais extensa do que a China, o que indica um sistema de transporte ferroviário mais desenvolvido e uma maior conectividade dentro do país. Isso pode influenciar o comércio, a logística e o desenvolvimento econômico, já que uma rede ferroviária eficiente é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas. Os Estados Unidos possuem um maior número de aeroportos em comparação com a China, o que reflete uma infraestrutura de transporte aéreo mais extensa e desenvolvida. Isso pode impactar o setor de turismo, o comércio internacional e a conectividade global, afetando indiretamente a economia de ambos os países.
Os Estados Unidos possuem mais estradas do que a China, o que sugere uma infraestrutura de transporte terrestre mais desenvolvida. Isso pode influenciar o comércio, a logística e a eficiência no transporte de mercadorias. A China possui mais hidrovias interiores do que os Estados Unidos, o que indica uma maior capacidade de transporte fluvial de mercadorias e pode afetar positivamente a eficiência logística e o comércio, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento econômico da China.